Quase pegando no sono, me ligam aqui da rádio. Barão, fique esperto, porque você pode ser convocado mais cedo, porque há possibilidade, tem boato de que o Lula pode ser preso e tudo mais. Todo mundo passou a madrugada, já tinha dormido Já quase tinha nada, uns né? dias, né? O que deu credibilidade a esse rumor, né, Barão? O que deu credibilidade? O fato de que o blog da Cidadania, que é assinado pelo Eduardo Guimarães, ele acertou muito, ele foi muito preciso quando ele divulgou com alguns dias de antecedência a prisão coercitiva do Lula. Antes de começar a edição, quero pedir a você que considere apoiar o blog da Cidadania com vistas à última batalha deste país contra a extrema-direita, que já começou com o julgamento de Bolsonaro e só chegará ao fim ao término da eleição do ano que vem. Eu, Eduardo Guimarães, criei um site político em 2005, exatos 20 anos atrás, para externar minhas análises, mas eu era empresário da área de comércio exterior. Antes fora industrial, mas ao começar a falar publicamente de política, minha visão atraiu muitos leitores. O site se chamava Blog da Cidadania. Devido à minha visão de que o caminho para o Brasil era pela esquerda, atraí muito ódio. Meu trabalho atraiu a atenção do então presidente Lula no seu segundo mandato. Eis que em 2010, no dia 25 de novembro, participei de uma entrevista com ele no Palácio no Planalto. Em abril de 2014 também, em janeiro de 2016 no Instituto Lula, também em 2022 em um auditório, já na véspera da campanha eleitoral, em que ele votaria para o terceiro mandato também, e em 2019 também, quando ele estava preso. Fui o último jornalista a entrevistá-lo e no dia seguinte à entrevista ele foi libertado. Em 2017, fiz uma reportagem que mostrou que Lula seria alvo da 24ª fase da Lava Jato, seria preso e conduzido coercitivamente. Eis que a direita e sua mídia finalmente destruíram a minha vida profissional. Tive que parar minha empresa e então só me restava o site Blog da Cidadania para sobreviver. Esse site foi destruído pelo então governador João Dória, que me impôs uma indenização de R$50 mil corrigidos por um erro de uma pessoa que alimentava o site para mim com notícias. Tive que passar a viver do canal do YouTube e hoje eu luto para manter a minha filha, que é doente, e fazer meu papel como comunicador que o destino me impôs. Preciso da sua ajuda, da ajuda do público, para continuar o meu trabalho. Sua audiência e sua eventual doação me ajudarão a continuar o trabalho cujo mérito é reconhecido por 500 mil de inscritos e por importantes figuras da vida nacional. Eduardo, eu queria dizer para você o seguinte, olha, que a minha relação de amizade com você extrapola a sua relação de entrevistador. Você sabe que amigo a gente escolhe. E pessoas de caráter como você, ao longo desse tempo que nós nos conhecemos, você sabe que qualquer coisa que você precisar, você pode contar comigo. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 18 de abril de 2025. São 11 horas da manhã. Minha amiga, meu amigo, eu não poderia deixar de vir aqui comemorar com você a vitória do Glauber. Como o Blog da Cidadania antecipou, no dia 16, o Glauber estava virando o jogo. Eis que, no dia seguinte, no dia 17, o Glauber interrompe a sua greve de fome devido à sinalização do presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, de que estaria suspendendo a votação do processo de cassação dele, até que, num prazo estipulado aí pelo Hugo Mota, que você vai ver nesta edição, o Glauber possa discutir e tentar um acordo para evitar um ato de arbítrio, um ato inédito na Câmara dos Deputados, que seria a cassação do Glauber, inclusive sob alegação falsa. Por quê? Porque houve a alegação de que o Glauber estaria sendo cassado porque ele, insultado por um membro do MBL, que aludiu à sua mãe, que fez ofensas à sua mãe, o Glauber caiu na armadilha, perdeu a paciência, pegou o sujeito pelo cangote e jogou para fora da Câmara
dos Deputados. Nunca aconteceu isso, tem vários casos de agressão na Câmara dos Deputados, nunca ninguém foi caçado por isso. Aliás, eles não caçam ninguém, principalmente se for de direita. Mas o fato é que essa alegação de que foi pela suposta agressão, não chegou a ser uma agressão, né? Foi uma agressão, foi um ato de defesa da honra, né? Mas tudo bem, o fato é que não foi esse o motivo para tentarem caçar o Glauber, até porque o Arthur Lira fez chegar ao Glauber uma proposta de que se ele, Glauber, gravasse um vídeo pedindo desculpas ao Arthur Lira, seria suspensa a cassação do seu mandato. Então, a tese da agressão é mentirosa. E isso começou a pegar mal, chegou até o exterior, o Brasil se mobilizou e agora o Glauber se torna uma verdadeira ameaça para a extrema-direita na Câmara dos Deputados e você vai entender isso nesta edição. Uma notícia que chamou bastante atenção nesta terça-feira foi a do deputado federal Glauber Braga expulsando aos chutes um militante do MBL da Câmara dos Deputados. Glauber disse à Polícia Legislativa que estava sendo perseguido por Gabriel Costenaro, um influencer que já teria tentado intimidá-lo em outras ocasiões. Costenaro é conhecido nas redes sociais por abordar de maneira provocativa pessoas de esquerdas em locais públicos, estudantes de universidades federais, manifestantes e principalmente parlamentares. Em pelo menos 2 outros vídeos, o integrante do MBL aparece interpelando Braga e em um deles chama o parlamentar de, abre aspas, deputado federal que defende bandido, fecha aspas. Braga é casado com a deputada federal Sâmia Bonfim, que teve seu irmão assassinado no ano passado pela milícia do Rio de Janeiro. Como você viu, no dia 16, o Blog da Cidadania publicou essa reportagem dizendo que Glauber tinha virado o jogo. Dizia então a reportagem: coragem de resistir à cassação sob risco à própria vida comoveu a sociedade, os poderes e encurralou os seus algozes. E agora, minha amiga, meu amigo, a cassação de Glauber, que era dada como certa, subiu no telhado e ele virou realmente o jogo. Agora não há mais dúvida que ele virou o jogo. O Glauber, no dia seguinte, no dia 16, eu fiz aquela matéria, no dia 17, o Glauber encerrou a greve de fome após acordo com o Gumota sobre o processo de cassação. O deputado estava em greve de fome e, graças a esse acordo que ele fez com o Gumota, que nós vamos falar disso aqui, ele encerrou a greve de fome e já havia sinais no ar, já havia informações dando conta, apesar de o Centrão negar, de todos negarem, até da mídia negar, dizendo que ele estava condenado, não é? Havia sinais e havia informações circulando que chegaram a este que vos falo. Bom, como eu digo sempre para você, acompanhe o Blog da Cidadania que você fica sabendo antes, né? Pouco tempo atrás, nós antecipamos que o Eduardo Bolsonaro já tinha casa montada lá nos Estados Unidos, estava com a família, filhos na escola, e 15 dias depois a informação se confirmou. Vamos em frente. O Glauber Braga, ele já começou a ter a sua cassação questionada a partir do momento do rigor seletivo nas penas aplicadas a parlamentares. Decisão do Conselho de Ética pôs em evidência o peso das relações políticas e até de idiosincrasias pessoais. O Conselho de Ética da Câmara dos Deputados não é propriamente conhecido pelo rigor com que trata os parlamentares acusados de quebra de decoro. A regra no colegiado, pelo contrário, é a rejeição dos pedidos de cassação de mandato. Em maio do ano passado, por exemplo, o deputado delegado da Cunha, do PP de São Paulo, recebeu apenas uma censura verbal após ser acusado de violência doméstica contra a mulher dele. Bateu na mulher e não foi cassado. Veja só que barbaridade, né? O Glauber, ele enfrentou alguém que fez aquilo que fez, como você viu. Ele apenas reagiu a uma agressão injusta
e o vídeo que você assistiu, ele não registra também um outro fato. Esse militante do MBL, ele insultou a mãe do deputado. Tudo com a tentativa de fazê-lo perder o controle, e ele conseguiu, né? O Glauber é um homem digno e, como todos os homens dignos, ele fica inconformado com a injustiça, com a canalice de gente como esse trombadinha do MBL. Mas vamos em frente de novo. O único deputado do PL a não apoiar a anistia visitou o Glauber em greve de fome, e esse deputado foi sucedido por outros do Centrão, que também começaram a circular em torno do Glauber. Começou a ficar feio esse processo. O único deputado do PL a não apoiar a urgência de anistia, Antônio Carlos Rodrigues, visitou Glauber Braga durante sua greve de fome. Foi o primeiro parlamentar da oposição a se encontrar com o deputado. E aí começa uma conversa que vai mostrando claramente que o que havia contra ele era uma armação. Que ele ter colocado aquele sujeito para fora da Câmara não era a razão real da cassação, né? Aliados de Mota disseram que a cassação de Glauber é desproporcional, mas que o deputado não se ajuda, não é? Como é que ele iria se ajudar? Vamos entender como é que ele poderia se ajudar. Está aqui como ele poderia se ajudar. O indecoroso pedido do Centrão para salvar o mandato de Glauber. Eles queriam que o deputado gravasse um vídeo pedindo desculpas a Arthur Lira. E é lógico que ele não vai pedir desculpas por ter denunciado as falcatruas do Lira, não é? Então, e é por isso que eles disseram que ele não se ajuda, porque ele tem dignidade, né? Mas o acordo para encerrar a greve de fome do Glauber ocorreu, inclusive, graças à intervenção do governo Lula. A Gleisi Hoffmann entrou em contato com o Hugo Mota, que estava se fingindo de surdo, não atendia os telefonemas de lideranças do PSOL, e aí o governo entrou no meio e falou: olha, você vai ter que se posicionar, porque isso, inclusive, é uma ameaça a todos os deputados, porque abre um precedente, né? Então, se houver outro caso como esse, igual do Glauber, amanhã vai ter que caçar também. E aí eles se preocupam, porque quem entende a violência é a extrema-direita. O acordo com o Mota para Glauber Braga encerrar a fome, ele estava sem comer desde o dia 9 de abril, é o seguinte: o presidente da Câmara anunciou acordo com a Sâmia Bonfim, esposa do Glauber, e o líder da casa, Lindbergh Faria, para que ele encerre a greve de fome, desde que o Conselho de Ética aprovasse um parecer, desde que o Conselho de Ética aprovou o parecer da sua cassação em 9 de abril. E o acordo foi o seguinte: garanto que, após a deliberação da CCJ, qualquer que seja ela, não submeteremos o caso ao plenário da Câmara antes de 60 dias para que ele possa exercer a defesa do seu mandato, escreveu Mota em seu perfil. E até lá, realmente, o caso vai desmoronar por conta de que ficou muito claro que o Glauber não está sendo cassado pelo caso com o trombadinha do MBL, mas sim porque o Arthur Lira está por trás. O Alvo de Braga, membro do MBL, diz que o acordo premia a agressão e chama a greve de fome de ridícula. O tal Gabriel Costenaro, ele está agora no chororô aí, mas não vai adiantar, porque realmente já vazou do STF que, se chegasse lá um questionamento à decisão da Câmara de expulsar o Glauber, o STF iria anular, porque é um ato desproporcional e desvirtuando o Conselho de Ética para vinganças pessoais. E também a coisa começou a subir no telhado, porque o Arthur Lira sabe que a batata dele está assando lá no STF, inclusive com investigação da PF contra ele. O acordo do Mota com o PSOL sobre Braga foi visto como um gesto de força e assustou a extrema-direita.
Por que é que assustou a extrema-direita? Pelo seguinte, a decisão do presidente da Câmara, Hugo Mota, de fechar um acordo com o PSOL e encerrar a greve de fome, foi vista por governistas como uma tentativa de demonstrar força. Mota fechou acordo com o PSOL como presidente da Câmara sem a chancela dos demais líderes do Centrão. Ele acertou que não levará o caso de Braga ao plenário antes do recesso parlamentar de julho. E o que é que acontece? Primeiro que o Hugo Mota viu que a imagem dele estava ficando manchada, porque isso ia acabar judicializado e ia prejudicá-lo. Mas por que é que o Glauber pôs a extrema-direita em pânico? Porque o Glauber Braga, ele emerge, minha amiga, meu amigo, como uma liderança na Câmara dos Deputados que, daqui para frente, a tendência é dar voos mais altos. Já há quem fale em candidatura do Glauber ao governo do Rio de Janeiro, à prefeitura e até para voos mais altos, talvez até o Senado. Um dia, quem sabe, a presidência da República. Porque alguém com a força moral e com a coragem de Glauber Braga precisa servir ao Brasil com muito mais do que um mandato de deputado federal. O futuro aguarda Glauber Braga.